Olá, turma, seja muito, mas muito bem-vindo para mais uma aula aqui sobre resolução de questões. Meu nome é Mauro e a gente nessa aula vai dar início a ela falando sobre medidas assecuratórias patrimoniais. Pessoal, as medidas assecuratórias patrimoniais são uma espécie de cautelar que vão incidir sobre o patrimônio. Elas poderão ser sequestro, arresto ou hipoteca legal. Mauro, o que é o sequestro? O sequestro, ele se refere a bens obtidos com proveito do crime, ou seja, nós sequestramos bens de origem ilícita. Portanto, aqui bastam meros indícios para que o juiz determine o sequestro. Cuidado! Se eu, Mauro, vendo drogas e compro uma casa, essa casa, ou se eu, Mauro, vendo drogas e compro uma Ferrari, esta casa ou essa Ferrari não serão objetos de busca e apreensão. A busca e a apreensão é para o produto do crime. É para o celular que eu furtei, é para o carro que eu furtei. Agora, quando eu compro com o proveito de um crime um bem móvel ou imóvel, trata-se de uma situação de sequestro. O sequestro, ele é então uma medida assecuratória de cunho patrimonial que tem por objetivo, bens de origem ilícita. Bens móveis ou bens imóveis. O sequestro poderá ocorrer tanto na fase da ação penal quanto na fase do inquérito policial. Já o arresto é quando eu busco uma coletividade de bens que depois, se forem um bem imóvel, por exemplo, serão objetos de uma futura hipoteca legal. Então, arresto é para uma coletividade de bens que no futuro serão separados, Serão hipotecados, bens imóveis, de origem lícita. Eu vou arrestar 10 imóveis da sua propriedade e depois vou decidir qual deles eu vou de fato trazer um gravame da hipoteca legal. E o que é a hipoteca legal? A hipoteca legal, ela é uma medida assecuratória patrimonial que só cai sobre bens imóveis. Esses bens imóveis são de origem lícita. Peraí, Mauro, é um bem imóvel que o cara comprou com o dinheiro do trabalho? Sim. Mas qual é o motivo, o porquê dessa hipoteca? Você sabe que quando você pratica um crime, você for condenado naquele crime, como efeito da condenação, forte no artigo 91 do Código Penal, você terá que indenizar, você terá que reparar o dano causado. Então, se você praticou um crime contra mim, você tem uma casa, 2, 3 casas, compradas com o dinheiro do seu trabalho. Ou ganhou até de herança, mas é lícita. E eu percebo que você está se desfazendo das casas, porque lá no final você vai ser condenado e vai ter que reparar o dano que causou a mim. E você está se desfazendo do seu patrimônio. Qual é a medida que o meu advogado poderá adotar para, lá no futuro, ter uma sentença penal condenatória eficaz quanto à indenização? É hipotecar essas suas casas, ou uma delas. Para quê? Para, colocando um gravame, impedir a venda. Para que lá no futuro eu possa buscar na sua casa o valor da indenização que você terá que me pagar. Então a hipoteca legal, ela só cabe sobre bens imóveis, imóveis de origem lícita e bens imóveis de origem lícita, na fase do processo. Então veja, sequestro no processo e no inquérito policial. Sequestro, bens móveis e bens imóveis. Sequestro, bens de origem ilícita. Então, enquanto no sequestro o bem é de origem ilícita, porque é um proveito do crime, na hipoteca legal esse bem é lícito. Enquanto no sequestro bastam indícios para eu poder determinar o sequestro, lá na hipoteca legal eu preciso de prova, porque o bem é lícito, lembra disso? No sequestro, sobre bens móveis e sobre bens imóveis.
E na hipoteca legal, somente sobre bens imóveis. Não lembro se eu falei, mas vou repetir, se eu já falei, se eu não falei é novidade. No sequestro, o sequestro é possível na fase do inquérito e na fase da ação penal. Já a hipoteca legal só é possível na fase da ação penal. E o arresto, Mauro, o arresto é prévio à hipoteca no caso de arrestar vários bens, tá, para o pagamento futuro, tá? E aí depois nós vamos, dos bens imóveis que foram arrestados, nós vamos hipotecar, ou seja, vamos escolher um e vamos nele colocar um gravame, beleza? As medidas assecuratórias de cunho patrimonial, quando são cobradas em OAB, são cobradas sobre esse viés que eu acabei de falar com vocês. Então, vamos resolver a primeira questão do 27º exame, lá no ano de 2018, da banca FGV. Diz então a questão que o Paulo, ofendido em crime contra o patrimônio, apesar de uma excelente condição financeira, veio a descobrir, após a identificação da autoria, que o autor dos fatos adquiriu com proventos ou proveitos, tá, da infração determinado bem imóvel. Diante da descoberta, procura você, então, como advogado, para a adoção de medidas cabíveis. Com base nessas informações, a defesa técnica, ou seja, o advogado, deverá esclarecer ser cabível. Um detalhezinho aqui, pessoal, tu percebeu que sempre a FGV ela é casuística. Ela traz um caso, ela conta uma historinha e você, como advogado, resolve essa historinha. Então, quando você estiver estudando, tente criar casos sobre cada instituto que você está estudando, tá? Porque assim vem na prova. Formulem questões para você mesmo responder. Como advogado, como que eu resolvo isso aqui? Ah, resolve com isso. Essa prisão foi ilegal. Você, como advogado, deverá pedir o quê? Ah, o relaxamento. Ah, essa prisão aqui é uma prisão preventiva legal, mas não é mais necessária. Você, como advogado, deve pedir o quê? Ah, a revogação. E assim você vai trabalhando o seu mental para quê? Para resolver questões casuísticas. Aqui o caso concreto, então, o Paulo foi vítima de furto, ou roubo, ou estelionato, um crime contra o patrimônio, e descobriu que, com aqueles bens que lhe foram furtados, o furtador comprou outros bens. Ou seja, esses outros bens são de origem ilícita. Qual é o outro bem que ele comprou? Imóvel, tá? E ele descobriu isso e procura você como advogado para dizer a ele que deverá o quê? Vamos lá, letra A. Ser cabível o sequestro desde que após o oferecimento da denúncia. Turma, nós já vimos que o sequestro ele cabe no início da persecução penal, na fase do inquérito, como está a questão acima, ou também na fase da ação penal. Isso mesmo, o sequestro cabe em ambas as fases da persecução penal. Então está errado quando diz que deveria ser após, tá? Desde que após. Isso torna a letra A errada. Letra B, o arresto, ainda que antes do oferecimento da denúncia, mas a ação principal deverá ser proposta no prazo de 30 dias. Cuidado, pessoal, o arresto, uma vez que ele tenha sido realizado, deve haver a ação penal proposta 15 dias após o arresto, sob pena de levantamento, sob pena de afastar este gravame. Letra C. O sequestro, a medida é o sequestro, ainda que antes do oferecimento da denúncia, podendo a decisão ser proferida a partir do requerimento do próprio ofendido. Turma, veja, tá? Eu não falei sobre isso aqui, mas vou falar agora, tá? Realmente o sequestro é a medida cabível. Por quê? Porque o bem é de origem ilícita, primeiro. Segundo, porque a fase processual que nós estamos é inquérito, e no inquérito é onde cabe o sequestro também. A hipoteca legal não cabe. E o bem é imóvel. Sequestro cabe de bens móveis e imóveis, na fase do inquérito ou na fase da ação penal, basta indícios, tá? E pode sim ser requerida pelo próprio ofendido, beleza? Cuidado então, que aqui caberia então o sequestro, tá? O arresto em autos apartados, exigindo-se o Ministério Público ou
do magistrado de ofício, tá? Aqui, cuidado, não é o caso de arresto, até porque não corre em autos apartados e temos aquela situação de bem único identificado, o arresto é para uma coletividade oriundo de crime, dentro do inquérito basta o sequestro. Então, resposta certa, sequestro. Segunda questão, no curso de uma investigação policial, essa questão é de 2013, no curso de uma investigação policial que apurava a ocorrência de delitos de sonegação fiscal e evasão de divisa, crimes contra o sistema econômico financeiro, e portanto, um crime de competência da Justiça Federal, porque envolve bens da União. Isso aqui nós extraímos do artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal, que diz que bens, interesses ou serviços da União, das autarquias ou das empresas públicas, tá, são julgados na Justiça Federal, por isso que tem um procurador da República atuando. X requereu ao Juízo Federal Criminal, nem vi que estava aqui, tá, medida assecuratória. Qual medida assecuratória? Vamos ver. Já que obteve documentos que informam que os bens teriam sido adquiridos pelo investigado como com proveitos da infração, o juiz federal então decretou a medida assecuratória que foi cumprida a contento. A partir do caso apresentado, indique qual medida assecuratória foi adotada. Questão relativamente acessível, depois que você viu a parte introdutória. O crime, primeiro, foi na fase do inquérito, foi só em dizer, olha como é a técnica aqui, só em ele falar que foi na fase do inquérito, já tira o quê? A hipoteca legal. Só em ele falar que foi comprado, tá, com proveito, tá, adquiridos com proventos, já retira a busca e apreensão, tá? E quando ele fala, tá, que ele teria adquirido, então, esses bens na fase do inquérito, bens proveitos de crime, você já chegaria aqui à resposta de que foi a medida, foi o sequestro. Bens oriundos de crime na fase do inquérito policial, tá? Não poderia ser hipoteca legal e o arresto, e consequentemente, como se fala de proveito do crime, né, obtido como provento do crime, não é o próprio objeto do crime, não é busca e apreensão. E é aquilo que nós falamos para vocês, a FGV traz umas 2 das 4, tá? Ao menos uma totalmente absurda, outra mais ou menos, e você fica com 50% para resolver. Pessoal, sobre questões e processos incidentes. Turma, a defesa no processo, ela pode ser uma defesa direta. O que é uma defesa direta? Nega-se a autoria. Defesa direta não foi o Marcos que matou. Defesa direta. A defesa indireta, por sua vez, ela não entra no mérito. Dizer que foi o Marcos que matou ou não. Mas ela poderá querer ganhar um prazo ou acabar com o processo. Ou seja, ser dilatória, quando quer um prazo, ou peremptória, acabando com o processo. E aí eu tenho formas de defesa indireta por meio de questões e processos incidentes, as exceções. Exceção de suspeição, exceção de litispendência, exceção de coisa julgada, conflitos de exceção de incompetência. Vamos falar sobre elas. O que é uma exceção de suspeição? A exceção de suspeição é aquela em que você vai dizer que aquele juiz não pode julgar o caso porque ele é suspeito. Ele é amigo, inimigo, credor ou devedor do acusado, por exemplo. Ele não pode julgar esse cara, porque ele não tem a necessária imparcialidade. E aí você não vai entrar no mérito, não vai fazer uma defesa direta. Eu não vou dizer não foi o Marcos que matou, não foi o Marcos que furtou. Eu vou dizer esse juiz não pode julgar o Marcos. Por quê? Porque ele é inimigo do Marcos. É uma exceção dilatória, porque o Estado vai colocar outro juiz que vai julgar o Marcos. Mas é uma exceção em que você ganha prazo. Uma outra exceção é a exceção da incompetência. Na exceção de incompetência, você vai dizer, olha,
Eu não vou entrar no mérito se foi o Marcos que matou ou não, mas eu vou dizer, não é esse juiz que pode julgar, porque o crime do Marcos é federal e esse juiz aqui é estadual. Não é esse juiz porque o crime do Marcos é militar e esse juiz aqui é da justiça comum. É uma exceção de incompetência. E a exceção, e esta exceção também ela é dilatória. Por quê? Porque nós vamos ter apenas um prazo maior. Ah, não é da estadual, é da federal? Concordo contigo, manda para a federal. Opa, aí o processo vai ser julgado. Então, exceção de suspeição e exceção de incompetência são exceções dilatórias, que você exerce uma defesa indireta, mas vai ganhar um prazo. Agora, a exceção de coisa julgada e de litispendência, elas são peremptórias. Se você ganhou, não vai nem entrar no mérito. Eles vão dizer assim, o Marcos furtou o celular do Mauro. E você vai dizer, tudo bem, furtou, mas já foi até absolvido no outro processo. E você vai entrar com uma exceção de coisa julgada. O Marcos realmente furtou o celular do Mauro. Não vou entrar nesse mérito, não vou fazer uma defesa direta. Eu vou fazer uma defesa indireta. Como assim? Ele já foi julgado. Já tem coisa julgada nesse fato. Então, portanto, não é ele o que vai ser aqui julgado. Ou Marcos furtou o celular do Mauro. Sim, não sei se furtou, mas ele já está sendo julgado em outro processo. Tem uma lide pendente em relação a isso. E aí você pede uma exceção de litispendência. Tá? Então, exceção de suspeição carece de imparcialidade. Exceção de incompetência carece de competência funcional para julgar aquele fato. Exceção de coisa julgada. Já foi esse fato analisado em outro lugar e para evitar o bis in idem, ou seja, novo julgamento pelo mesmo fato, esse segundo processo tem que ser extinto. Exceção de litispendência. Existe uma pendência, ou seja, uma outra ação cujas partes, o pedido e a causa de pedir são as mesmas, portanto, o meu cliente não pode ser julgado aqui nesse fato, também pelo bis in idem. Beleza? Vamos então, a partir desse cenário, entender a questão e resolvê-la. Diz a questão, então, do 22º exame, que Ricardo foi denunciado perante a primeira vara criminal de determinada cidade, cidade A, pela prática do crime de associação para o tráfico. Isso aqui está previsto lá no artigo 35 da Lei de Drogas, 2 ou mais pessoas se unirem para o tráfico, com mais 4 indivíduos, destacando a denúncia ao local, período e existência de outros indivíduos não identificados, integrantes da mesma associação. Ele foi então condenado em primeira instância, que foi mantida a prisão preventiva e a defesa interpôs aqui, apresentou a alegação. No dia seguinte à condenação, na cadeia, Ricardo vem a ser notificado de denúncia diversa oferecida pelo Ministério Público, agora perante a vara criminal da mesma cidade, pela prática do mesmo crime de associação em iguais períodos, tá, da primeira denúncia. Mas dessa vez foram denunciados também os indivíduos não identificados. Olha aí, ó, o Ricardo entrou 2 vezes nessa denúncia. Ricardo então entra em contato com você, advogado dele, informando a notificação, considerando caberá apresentar exceção do quê? Pessoal, veja, aqui tem uma pequena pegadinha, mas vamos lá. Eu disse a vocês que 2 nós vamos tirar fácil. É incompetência? Não, na mesma cidade está tudo certo. É ilegitimidade? Eu nem falei que existe exceção de ilegitimidade, tá? Mas o Ministério Público Federal é o autor competente para... o Ministério Público, perdão, é o autor competente da ação penal por tráfico. Ok, crime público, fechou. Agora, o que é exceção de litispendência? É quando ele tem um crime sendo julgado e surge outro processo sobre o mesmo fato. O que é exceção de coisa julgada? É quando já operou-se a coisa julgada em outro processo e ele vem a ser julgado no novo. E eu pergunto para vocês, aqui nós temos litispendência ou coisa julgada? Se você falar que é coisa julgada, você errou. Por quê? Porque a coisa julgada é só após o trânsito em julgado. E não houve, ele está na fase de recurso. Cadê aqui? Aqui, ó, há um recurso de apelação, ou seja, esta ação ela ainda está tramitando, por isso, exceção de litispendência.
pendência. Beleza? Próxima questão sobre comunicação dos atos processuais. A comunicação dos atos processuais é a citação e a intimação / notificação. O que é a citação, Mauro? Citação nada mais é do que o ato pelo qual o cidadão é chamado ao processo para se ver processar. A citação ocorre sempre na pessoa do réu e ela poderá ser real. É aquela citação feita pelo oficial de justiça ao cumprir um mandado, uma precatória, uma carta de ordem. Já a citação ficta é aquela que vai ocorrer por meio de um edital ou de uma citação por hora certa. A citação real, ela é uma citação, então, que é cumprida pelo oficial de justiça que deve cumprir os requisitos extrínsecos de fora do mandado, principalmente em certificar tudo o que fez e entregar uma cópia ao destinatário da ordem. Uma vez citada, está completada na forma do artigo 363, acho que é esse, tá? Completada a relação processual. E a citação ficta, Mauro, quando que ela ocorre? Primeiro, a citação ficta por edital vai ocorrer quando eu não tenho, tá, o endereço do cara, ou melhor, quando eu tenho o endereço dele, o oficial vai até o local, esgota as diligências e tem certeza que ele está em local incerto e não sabido. Quando aparecer na tua prova que o cidadão está em local incerto e não sabido, ele é citado por edital. Uma vez citado por edital, duas coisas podem acontecer. Primeira, esta citação por edital, ela irá impactar no artigo 366 do CPP quando ele não atender o edital. Então, quando alguém é citado por edital e não atende o chamado do Estado, não indo até o dia ou não constituindo o advogado, nós temos que este processo e esta prescrição devem ficar suspensos. É isso que diz o artigo 366. Quando ele não atende, tá, o processo, o chamado, fica suspenso a prescrição e também o processo. Pode o juiz, em casos excepcionais, previstas aquelas situações do artigo 312 e as causas admissíveis do 313 do CPP, determinar a prisão preventiva. Pode o juiz também, nessa suspensão, antecipar uma prova considerada inadiável. Beleza? Isso é citação por edital. E a citação por hora certa, ela ocorre quando o oficial de justiça vai atrás do destinatário e suspeita que ele está se ocultando. Quando o cidadão está se ocultando, o oficial de justiça então pode, tá, citá-lo por hora certa. Como é que funciona? Ele procura duas ou mais vezes o destinatário, constatando esta ocultação, que está se ocultando para não ser citado, ele vai intimar alguém da família ou até mesmo um vizinho e vai dizer, olha, amanhã, às 10 horas da manhã, eu estarei aqui para a citação deste cidadão. Por isso, hora certa, tá? Aqui amanhã, às 10 horas. Caso ele venha até a minha presença, fechou. Eu vou citá-lo pessoalmente. Se ele não vier, eu irei considerá-lo citado e será para ele nomeado um advogado dativo e o processo terá seguimento. Cuidado, beleza? Cuidado sobre 3 citações especiais. O militar é citado na pessoa do seu comandante. O funcionário público é citado normalmente, mas pelo princípio da indisponibilidade do serviço público, seu chefe é comunicado para substituí-lo. E o preso, que deve ser citado lá na cadeia. Tá? Como qualquer outro cidadão, ele é citado normalmente, citação pessoal. Cuidado que a citação do preso por edital, por equívoco do juiz, quando este preso estiver na mesma unidade de federação do juiz da causa, conforme a súmula 351, esta citação é nula, beleza? Quanto às intimações, pessoal, lembre-se, a intimação pessoal do Ministério Público, da Defensoria Pública e do advogado nomeado pelo juiz. Os demais serão intimados por nota de expediente, por publicação na imprensa. Não esqueça que eu não conto o primeiro dia, por exemplo, uma intimação que aconteceu na segunda-feira. Eu não conto a segunda, o primeiro dia é terça-feira. Se a intimação ocorreu na sexta, o primeiro dia será na segunda ou terça, no próximo dia útil. E por fim, se a intimação
o prazo acabar num sábado ou no domingo, ele se prorroga para o próximo dia útil. Não esqueça que no processo penal não há contagem somente de dias úteis, nós contamos corrido. E cuidado que se for uma citação por mandado, carta precatória, o que vale é quando o cidadão é encontrado pelo oficial de justiça, pouco importando quando ele vai trazer, juntar isso aos autos. Então não esqueça de ler as súmulas 310 e 710 do STF, que é esse conteúdo que eu passei para você agora quanto aos prazos. Vamos à questão então, para a gente revisar. A questão então ela diz assim: o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Mateus, não plenamente identificado. Isso é possível? Sim, tá? Desde que hajam sinais que o identifiquem. A partir do inquérito policial que apurava a prática do crime de estupro, tá? Artigo 213 do CP. O endereço constante do inquérito foi diligenciado para citação, mas foi informado que ele estava em local incerto e não sabido. Aqui já surge para vocês uma ideia. Diante disso, foi publicado o quê? Foi publicado o edital. Parabéns, agiu correto. Para a sua citação. Considerando apenas as informações narradas, assinale a alternativa correta. Letra A. É válido o edital que identifica o réu por suas características, ainda que desconhecida sua qualificação completa? Opa! Letra B. O réu que citado por edital não comparece nem com o seu advogado, poderá ter o seu processo e o prazo prescricional suspensos por tempo indefinido. O prazo prescricional, pessoal, hoje ele é suspenso conforme aquele prazo previsto no artigo 109 do CP. Então não é por tempo indeterminado. Ainda que Mateus esteja preso na mesma unidade em que foi oferecida a denúncia, a citação é válida? Não. Se ele estiver preso no mesmo estado, esta citação é inválida, é o que eu disse a vocês da súmula 351. Não existe a citação por hora certa no âmbito do processo penal? Perceba, olha aqui, ó, tá? A questão absurda que a FGV trouxe, claro que existe, tá? Então, pessoal, o que nós temos aqui, tá? O que nós temos? Que é válida, ainda que apenas por características. Eu não preciso ter o CPF, eu não preciso ter a filiação para caracterização daquele indivíduo para fins de citação por edital. No mais, conteúdo bem passado para vocês. Boa prova!